Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Oi. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Literalmente, nós estamos uma semana sem se ver, né? Na quinta-feira nós não tivemos aí o nosso encontro, não é? Eu estava viajando, mas hoje estamos aqui pela graça de Deus. Então, que Deus abençoe você, que a gente possa, nessa noite, desfrutar na palavra de Deus aquilo que Ele tem para nos falar. E que Amém. possa ser para a nossa vida, possa ser aí lição, instrução, sabedoria, enfim, que a gente possa crescer para a honra e para a glória, unicamente, do nome do nosso Deus. Mariana, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Bom revê-la. Deus Boa abençoe. noite. Bem, Boa Amém. noite. Boa noite. como sempre, antes de nós Boa noite. começarmos a nossa meditação, eu gostaria de convidar alguém para orar conosco. E hoje eu convido a nossa querida amiga Heleneir. Heleneir, por favor, nos eleve a Deus, peça as bênçãos de Deus para esses momentos. Amém? Perdão. Amado Deus, querido você, aqui estamos reunidos em seu nome, prontos para receber a palavra que o irmão Fernão preparou para a gente. O Senhor tem inspirado ele e que a gente possa ter bom proveito no que ele nos informar, para aprendermos um pouquinho mais sobre ti, sobre seus Amém. planos para a gente. Nos ajude, Senhor, que possamos ser bons cristãos e breve, muito breve, que estamos todos reunidos no grande dia, na nova terra. Amém. Por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Rian, seja bem-vindo, Rian. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ian, Boa Boa noite. noite. Deus te abençoe. Entra onde? E a foto. Amém. É foto. Rian, nós estamos há muito tempo sem se ver, né? Faz um bom tempo. Ok, ok. Deixa eu puxar o quadro. Vocês me digam, por favor, quando chegar para vocês aí o quadro de estudos, tá bom? Só mais um segundinho, por favor. Só mais um minuto. Aí, vamos lá. Aí, foi. Chegando ainda. Chegando. Chegou? Pegou? Chegou. Maravilha. Cordão vermelho. Isso. Bom, a nossa meditação hoje vai ser sobre esse título, Mais que um cordão vermelho. De repente você me pergunta, mas o que tem a ver isso, né? Eu gostaria de convidar a você, abra sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2, é o sexto livro do Velho Testamento. Josué, capítulo 2. Se alguém não achar, nos fala onde você está que a gente ajuda. Mariana, achou? Sexto livro da Bíblia, né? Achei, é no Primeiro Testamento, né? Isso, exatamente. É o sexto livro da Bíblia. Todos achamos? Amém. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Então, olha só. Na, no início do livro de Josué, a gente, a gente vai encontrar um texto, que vai ser o texto da nossa meditação hoje, que está no capítulo 2, verso 18 e 19. É esse texto que está aí na tela. Mas acompanhe aí na sua Bíblia. Quem gostaria de lê-lo para nós? 8 e 19? 2, verso 18 e o 19. É. Eis que, vindo nós à terra
atarás este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nós fizestes descer, e recolherás em casa contigo, e a teu pai, e a tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta de tua casa, e seu sangue será sobre a tua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, e seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e nele se puser a mão. Bom, aqui nesses versos, você encontra aí uma promessa, ok? É uma promessa que alguém está fazendo para uma outra pessoa. E essa promessa, vamos dizer assim, é uma promessa de salvação, é uma promessa de livramento. Então vamos lá, para a gente entender essa promessa, o que está em torno dessa promessa, a gente precisa entender isso aqui. Veja bem, o povo de Israel, depois que saiu do Egito, ele passou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos que eles passaram no deserto, foi exatamente por algo que aconteceu 40 anos antes. Uma desobediência. Observe você que aquele período do deserto, né, passou, aqueles 40 anos passaram, a jornada chegou ao fim, toda aquela, toda aquela geração que saiu do Egito, toda aquela geração que não confiou em Deus, só restou dela. Veja, Paulinho, 603.550 homens saiu com Moisés do Egito, sem contar mulheres e crianças. Muita gente. Não? Somente de homens daria 2 vezes a população de Petrópolis, de todo o município de Petrópolis. Mas sem contar mulheres e crianças. Então, isso aí aumentaria o número grandiosamente. Muito. Sairia de 603 mil para quase 2, 3 milhões de pessoas que deixam o Egito. Quando eles chegaram na divisa de Canaã, 40 anos antes, o que Moisés fez? Moisés ele enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E esses homens foram, olharam a terra e eles trouxeram um relatório da terra. De cada tribo, Moisés escolheu um homem. E eles voltaram trazendo frutas de lá, trazendo um relatório. E o relatório deles dizia o seguinte: olha, a terra realmente é uma terra boa, mana, leite e mel, estão aqui os frutos. Mas tem um problema. É uma terra que consome os seus moradores. É uma terra que nós, o povo de Israel, diante dos homens daquela terra, são como que gafanhotos, somos pequenos. Eles são gigantes. E é interessante que nessa difamação que eles fizeram lá nos dias de Moisés, 40 anos antes, que eles fizeram da terra, isso desgostou Deus. Veja, dos 12 homens que foram enviados, 10 difamaram a terra. Somente 2 se mantiveram confiantes do Senhor. Foi Josué e foi Calebe. Ok? Então, Josué e Calebe. Esses 2 homens, eles se levantam e dizem: não, vamos confiar no Senhor. O Senhor vai nos dar a terra. Vamos lá. E eu digo para vocês uma coisa. A palavra de Deus, lá em Números 14, vem nos dizendo que toda a congregação, todo o povo de Israel se levantou num choro, numa lamentação, difamando a terra juntamente com aqueles 10 espias. Então Deus fez uma promessa.
Se você quiser ver, deixa marcado aqui aonde você está, que a gente vai voltar para Josué e vamos dar um pulo em números. Voltando, Mariana, vamos dizer, está em Josué, voltando é Deuteronômio, números, ok? Mas deixa Ok. marcado em Josué. Márcio, meu amigo, seja bem-vindo. Claudinete, seja bem-vinda também. Deus abençoe vocês. Amém, boa noite. Olha só, achamos lá? Boa noite. Números capítulo 14, versículo 34. Vamos ler o 30, 29. 14, 29 diz assim, ó. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todo. Mariana, achou, Mariana? É 14:29, né? 14, 29. Olha, neste deserto, veja, eles difamaram a terra e agora Deus está falando. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Então, veja, com 20 anos e um dia, foi contado aqui para morrer no deserto. Mas por que morrer no deserto? Os que dentre vós contra mim me murmuraste. Deus está dizendo. Então, todos os de 20 anos para cima que murmuraram contra mim, contra a promessa que eu fiz de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, todos vocês vão morrer nesse deserto. Vocês não verão, mas não entrarão na terra prometida. Aí o versículo 30 diz assim: olha, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por que esses dois? Porque esses dois homens, eles intercederam a favor de Deus. Eles disseram: vamos confiar no Senhor, que o Senhor vai nos dar a terra. Mas aqueles 10 homens, eles conseguiram trazer um pesar muito grande sobre toda a congregação de Israel. Então, no verso 33, nós lemos assim: ao verso 32, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. O verso 34, aí diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Uau! Você já imaginou, já pensou o que é isso? Eu pergunto a você: Deus foi injusto? O que você acha? Ô, Márcio, Não. estou desligado. Opa. Eu pergunto a você: Deus foi injusto? Não, Deus nunca é justo. Não. Foi não? O que você acha, Paulinho? O povo reclamou, não confiou em Deus. Deus foi injusto com o povo? Mas é engraçado que, por exemplo, cada tribo teve uma pessoa que foi lá olhar a terra e tal. E o Isso. cara condenou todo mundo. Deus, então, acho que não foi muito justo aí, não. Foi não? Paulinho? Mas Deus está sempre sendo justo, eu sei disso agora. É verdade. Deus é sempre justo. Ok? É, Olha só. Se você pegar em Números 14, é onde nós estamos, hum, deixa eu voltar lá porque eu saí de lá. Números 14, você vai encontrar assim, olha. ah, Números 14. Está aqui. Se você pegar aqui, tomar aqui do versículo 20 em diante, você vai encontrar o seguinte. é, Verso 20 diz assim, ó. Tornou-lhes o Senhor
Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ok? Só que você vem no capítulo 13 de Números. Né? No capítulo 13, você vai, no versículo 25, encontrar o seguinte: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, ou seja, trouxeram o relatório a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste. E olha só, e verdadeiramente mana leite e mel. Aqui está o fruto dela. Aí tem um porém. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam no pé do mar, à beira, pela ribeira do Jordão. Aí eles estão, depois do porém, eles estão difamando a terra. No versículo 30, olha o que acontece. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí, olha, porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, veja, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E agora, olha, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Até aqui tudo bem? Sim. Tá, mas olha o capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, quantos da congregação? Toda a congregação. Toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Aqui você vê que 10 homens foram, Mas ou a melhor, turma 12 toda foram, concordou. 12 foram, mais 10 difamaram a terra perante o povo e instigaram o povo a não subir contra a terra. Sim. Aí o que Deus faz? Bom, é assim? Tudo bem. Eu vou fazer uma coisa com vocês. Para cada um dia que eles espiaram a terra, eu vou considerar um ano. 40 dias? Então 40 anos. 40 anos vocês vão ficar nesse deserto até que todos de 20 anos para cima morram. Ô, Tevan, interessante, quando você vai aqui no 14, do 9 ali até o 10, você vê que Caleb e Josué estão tentando exaltar o povo a ter fé, né? E aí o povo começa a pegar pedra para apedrejar eles, né? E queriam eleger líderes que os levasse para o Egito, né? Ou seja, estavam ali desprezando Deus e querendo apedrejar aqueles que eram fiéis, né? Então, vem dizendo que todo o povo, né, se uniu, né? 10 fizeram o relato, mas todo o povo tomou a decisão, né? Exatamente, né? Eles, vamos dizer, Marcos, todos foram coniventes, né? Aham. Aquela decisão dos 10. Meus queridos,
Sempre o povo de Israel quis voltar para o Egito. Sempre. Eu pergunto a você: escravidão é uma coisa boa? Não. 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 Eu nunca soube de um escravo feliz. Todo escravo quer a liberdade. Mas o povo aqui saiu do Egito e sempre que tinha uma dificuldade, eles olhavam para o Egito, queriam voltar para o Egito. Ô, Márcio, liga teu som aí, amigo. Teu som está desligado, eu quero que você participe aí conosco. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Para nós, ô Márcio, continua desligado o som. Para nós que estamos na igreja, fazemos parte de uma congregação, seja aí independente vamos dizer, de rótulo religioso, eu pergunto a vocês: vocês já repararam quantas pessoas que estavam conosco aí na caminhada cristã e de repente você olha, ué, aqui é fulano. O fulano que veio do mundo, voltou para o mundo. Aí quando estava aqui dizia, não, o mundo é ruim, lá fora eu sofri a beça, mas volta para o mundo. Ligou? Aí sim, agora sim. Agora sim. Show. Márcio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Amém a todos. Amém. Grande Boa abraço. noite, Márcio. Amém, amém. Boa noite a todos. Então, gente, então a gente vê essa história do povo de Israel lá atrás, ela se repete na igreja de Deus hoje. Parece que as pessoas, elas cansam de esperar por Jesus e retornam para o Egito, que é o mundo, retornam para o pecado. Entenda, Deus, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede a Deus. Sabe por quê? A gente pode receber, seja bom ou seja mal. O povo disse: tomara morrêssemos nesse deserto. Ah, é isso que vocês querem? Ok. Para o Egito eu não levo vocês, mas morrer nesse deserto vocês podem. Bom, agora 40 anos se passou. Toda aquela geração, os pais, aqueles que reclamaram, todos eles morreram no, Deserto. no deserto. E um detalhe: a Bíblia, a palavra de Deus, ô Mariana, Heleneir, diz pra gente que Moisés foi o homem mais manso que já existiu nesse mundo. Deus deu testemunho dele. Deus falou que ele era o homem mais manso. E aquele povo era tão duro, coração tão duro, que eles tiraram Moisés do sério, e Moisés também desobedeceu à voz de Deus. E por Moisés desobedecer à voz de Deus, por causa da atormentação do povo, Moisés também não entrou na terra prometida. Você vê lá nos últimos versos de Deuteronômio que Moisés ele sobe a montanha e ele não volta mais. Ele não volta mais. A palavra de Deus ela vem trazendo para nós que Moisés, ele aparece a Jesus no Monte da Transfiguração, ou seja, Moisés ele morre, ele não entra na terra prometida por causa do pecado do povo, mas Deus tinha algo melhor para ele. E como Moisés não volta, quem é que ocupa agora o seu lugar? Josué. Josué. Josué entra em cena conduzindo todo o povo para Canaã. Uma curiosidade que eu vou vedar isso para o Márcio, não, Marcos, porque o Marcos já viu falar sobre isso. Qual era a idade mais alta da população que entrou em Canaã? Como é que é a pergunta? Qual era a idade mais alta da população que entrou em Canaã nos dias de Josué? Deve ser de 40 anos, né? 40?
É. 40. Ué, Falem mas todos aí. não tinham morrido? Os velhinhos tinham morrido todos, ficou só a rapaziada nova, a molecada? Sim, e que essa molecada tinha que idade? Uns 19 anos, que a que tinha 20 mais um dia tinha morrido. Então seria 19 anos. Ah, escuta só. Quando Deus, lá em Números 14, falou que todos aqueles de 20 anos para cima morreriam, então ficou, ou seja, passou pelo deserto, sem passar pela morte, todos aqueles que lá tinham menos de 20 anos. Ok? Sim. Ok? Então foi 40 anos. 60 anos. Você 60 consegue. anos. Você 20 com Ah, 40 que ficou no deserto. 60 anos. exatamente. é, tá Três de certo, 20 60 para anos. baixo, mais 40 anos no deserto. Agora eu pergunto a você: para a época, foi uma geração velha? Não. Não. Não, gente. Eles eram. Eu não vou dizer o Paulinho, igual você falou, aquela molecada lá, né? Não, não. Era um pouco mais. Eles tinham, eles tinham aí seus 60 anos. Os mais velhos eram Josué e Caleb. Eles tinham em torno de 80 e 85 anos. Deus cumpriu a promessa com eles por causa da fidelidade deles. E agora, lá está Josué com seus 80, 85 anos, conduzindo aqueles que eram garotos lá atrás, eram jovens lá atrás, agora com as suas famílias formadas, conduzindo para a terra de Canaã. Mas me chama a atenção alguns pormenores na palavra de Deus. 40 anos antes, o que Moisés fez? Escolheu 12 homens. Deu certo? Não. Não, não deu. Agora, o que Josué faz 40 anos depois? Ele escolhe o quê? 2 homens, né? Só que adiante deles, eles estavam parados ali próximo do Jordão, de uma região chamada Gilgal. Ali o povo, os homens, né, passaram pelo rito da circuncisão. A circuncisão é tipo uma cirurgia de fimose. Então, veja, o povo, os homens ali, aqueles que estavam preparados para a guerra, olha, estava todo mundo gemendo de dor, ok? Então, adiante deles estava uma cidade morada, a cidade de Jericó. Aquela cidade era para os israelitas um desafio, porque estava no caminho, na rota, e era também um obstáculo. Eles precisavam passar por Jericó para entrar na terra. E Jericó era como as cidades de hoje? Não. Tá Jericó murada, né? eram cidades muradas, com muros altos, fortificações, torres e tudo mais. Não é? Então, veja, olha uma característica. Eu lendo um livro, eu separei esse trechinho aqui porque eu achei interessante, falando das características espirituais de Jericó. Olha só. Jericó era uma das principais sedes do culto idólatra, sendo dedicada especialmente a Astarote, a deusa da lua. Ali se centralizava tudo o que era mais vil e degradante na religião dos cananeus. O povo de Israel, em cuja mente se achavam frescas as lembranças dos resultados terríveis, né, do seu pecado em Bet-peor, apenas poderia olhar para esta cidade gentílica com repugnância e horror. Você poderia me perguntar, o que aconteceu em Bet-peor? Alguém se lembra desse relato? Bet-peor foi aquele lugar onde Balaque, rei dos Moabitas, chamou Balaão, um professo profeta de Deus, para que amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão
né, com um olho grande lá nas riquezas que o rei Moabita ofereceu para ele, ele foi para fazer lá a maldição. Só que na hora que ele foi amaldiçoar, o que que sai? Só bênção, né? Sua bênção, não é? E ele, não, vamos fazer ali um outro altar ali e que dali dá para amaldiçoar o povo. E fizeram novamente um outro altar, fizeram sacrifício. E na hora que ele foi amaldiçoar, bênção. E na terceira vez, a mesma coisa, bênção. Só que Balaão, ele olha e ele diz assim: eu não posso perder todo esse dinheiro que está me sendo oferecido. Então, ele dá uma sugestão, um pouquinho mais tarde, ele dá uma sugestão a Balaque. E a sugestão foi: mistura o povo, faz uma festa, convida os jovens daqui, as moças, né? Enfim, se infiltre no meio do povo de Israel e ganha a confiança dos jovens, dos homens, das moças ali, e leve para essa festa. E olha, isso aí vai desagradar a Deus e vai trazer maldição sobre todo o povo. Dito e feito, dito e feito. Balaque fez uma festa, os líderes de Israel estavam tão envolvidos nas campanhas que iriam fazer para conquistar a terra de Canaã, que eles se esqueceram, deixaram um pouco de supervisionar o povo. E nisso, o que acontece? Uma brecha e o inimigo entrou. E quando foi feita a festa lá, aqueles que eram servos de Deus estavam se prostrando diante dos deuses lá, bêbados, se prostituindo e tudo mais. E a ira de Deus, ela se acende contra o povo e muita gente morre em um dia. Ok? Então, gente, isso aqui era recente, isso aqui tinha acontecido, Bet-Peor havia acontecido há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás. Então, a maldição que caiu sobre o povo era algo muito vívido na mente ali dos israelitas. Então, essa cidade de Jericó, ela não era como uma São Paulo, uma Rio de Janeiro de hoje, mas para a época, Paulinho, era uma metrópole. Sim. Era uma metrópole, vamos dizer assim, um centro comercial, não é? Todo mundo queria ir para lá. Só que quando você vê essas características aqui, essas características nos fazem lembrar um pouco de Sodoma e Gomorra, que também vivia do comércio, que era muito rica, a prostituição ali ela imperava, não é? Então essas características são também de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas lá nos dias de Abraão. Então, olha aqui o que acontece. Josué, vamos voltar para Josué capítulo 2, já estamos lá. O verso 1, o que que nós lemos aí? Josué 2, verso 1. Quem Disse pode que lembrar? enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha que coisa, olha o que esse texto traz para nós. Estava em Sitim, Josué, veja, 40 anos antes, 12 homens não deu certo, somente 2. Agora o que que Josué faz? Ele toma 2. E ele envia Mariana. Olha, vocês vão lá, vocês olhem a terra, não é? Vocês me tragam um relatório, como que é o povo, onde que o povo habita, se habita nas montanhas, se habita nos vales, as fortificações da cidade, como que é o exército, enfim, por qual caminho a gente deve seguir, tragam esse relatório para a gente. E a palavra de Deus, ela vem dizendo que os homens foram, eles foram
e retornaram. Só um detalhe: eles, olha só, foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. A casa de Raabe, o Paulinho, ela ficava sobre o muro da cidade. Então, diante disso, para você ter uma ideia, que espessura era esse muro, a ponto de ter uma casa em cima. Muito, muito largo, hein? Muito largo, né? As cidades, elas eram muradas, tinham cidades que às vezes tinham dois muros. Um, vamos dizer, um muro externo e um muro interno. Era uma dupla proteção. Aqui o muro era tão largo que essa cidade, a gente poderia dizer que ela era inexpugnável, né? Bom, pergunta a você: aquele povo era um povo idólatra. Eles tinham conhecimento de Deus? O que vocês acham? Não, né? Não? Eu acho que sim. Acha que sim? Então, Márcio, Sim. por gentileza, capítulo 2, verso 8 ao 11. O que é que nós lemos? Veja, isso aqui é um relato daquela mulher prostituta que tinha sua casa sobre o muro, na qual os espias se hospedaram. Olha o que ela diz. Márcio, lembra a gente? Opa! Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, né? Que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, do verso 3, verso 2 até o verso 7, por que que eles entraram? ah, por que que essa mulher ela escondeu esses homens, esses dois homens? Por que que eles entraram na casa dela? Já se perguntaram? Veja, eles entram na cidade, estão lá olhando, né? Aquilo que Josué mandou que eles olhassem, que trouxessem um relatório. De repente, Mariana, Eleneir, alguém vê aqueles dois homens andando pela cidade e vão e notificam o rei. Olha, tem dois homens aí dos filhos de Israel, está aí no verso 2, que vieram aqui espiar a terra. O que que o rei faz? Captura lá os camaradas, traga aqui. É nessa fuga deles que eles entram na casa dessa mulher e eles, vamos dizer, aqueles que foram comissionados de buscá-los também souberam, olha, ele está na casa da prostituta que tem a sua casa sobre o muro. E eles entram na casa, verso 3 diz, olha, mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Rabi, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa. E o que que ela faz? Ela dá uma desculpa. Ó, eles sim, eles vieram aqui, mas já foram embora. Já foram embora. Mas ela o que faz? Ela no telhado, aqui vem falando do eirado, entre os juncos, ela pega e coloca os homens lá. Vocês ficam quietinhos aí. Até que, até que esse murmurinho aí acabe. Mas esse texto que o Márcio leu, ele é interessante. Por quê? Antes deles irem dormir,
porque era mais seguro para eles agora dormir ali e sair quando não houvesse mais perigo. Então, antes deles irem dormir, ela vai até eles e ela dá esse relato aí, olha. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Então não era novidade para ela que aquela terra que ela morava e dali em diante era possessão de Israel. Hã? E também ela diz como que está o povo, Paulinho. Olha, o povo, ele está apavorado. Não, mas por que apavorado? Porque a gente ouviu o que o Senhor fez lá no Mar Vermelho. Gente, espera aí, o Mar Vermelho aberto tinha sido há quanto tempo? Alguém lembra? Mais de 40 anos, né? Bem, muito mais, né? De 40 anos atrás, né? Há Mais de 60 40, anos. há 40 anos atrás, quando eles saíram do Egito, o Mar Vermelho foi aberto por Deus. E aqui ela vem relatando, olha, os dois reis Amorreu, Sião e Og, eles estavam além do Jordão e também vocês destruíram. Né? Esses aqui eram reis gigantes, terra de gigantes. Ouvindo isto, sabendo que Israel está aqui na fronteira, olha, todo mundo aqui está desmaiado. Ou seja, eles disseram, o que ela quis dizer, está todo mundo tremendo de medo. Nós não temos forças. Sabe por quê? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mas em Jericó não tinha tantas divindades, tantos deuses, e o deusa maior era a deusa Astarote? Olha o que ela diz. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, que testemunho, mesmo no deserto, que testemunho do caráter de Deus, da pessoa de Deus, chegou até Jericó. Chegou até a terra dos cananeus. O que Raabe, o que ela diz aí para aqueles homens? Olha, eu sei que essa cidade está condenada. Eu sei que ela está condenada. O verso 12 e o verso 13, ela está dizendo, clamando, olha, eu não quero morrer na sorte dessa cidade. O verso 12 e o verso 13, Claudinete, você pode ler para nós? Claudinete, você está por aí, menina? Bom, vamos lá. Pois, Ô Marcos, lê para a gente aí, por favor. me fala o verso de novo? Esse que está aqui na tela, né? Isso. 12, né? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e, e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que me livrarei, que me livrareis a vossa vida da morte, e de que livrareis a vossa vida da morte. E livrareis a nossa vida da morte. Ok. Então, olha só. Gente, aqueles dois homens, para aquela mulher, eram estranhos. Ela os reconheceu como servos de Deus, ela os reconheceu como do povo de Israel. Você se lembra de Pedro quando traiu Jesus na terceira vez? Aquela criada chegou para ele e disse: Não, é você mesmo. Você fala igual eles. Ou seja, o tempo que passaram com Jesus, e Pedro pegou vamos dizer assim, Pedro pegou o sotaque de Jesus. Não, é você sim, você fala igual eles. Aqui, aquela geração que morreu no deserto, ela só se lembrava do Egito. Mas essa geração aqui era uma geração que estava testemunhando realmente de Deus. Tinha suas falhas? Tinha. Mas o testemunho deles era testemunho de Deus.
Então, ela clama, olha, por favor, olha, eu usei de misericórdia com vocês, eu escondi vocês a custo da minha vida. E eu gostaria de ter a minha vida poupada juntamente com a casa do meu pai, meus irmãos. O que vocês acham? Foi atendida? Claro. Claro, né? Então, olha só. Quem era essa mulher mesmo? Raabe, uma prostituta. Merecia crédito, Márcio? Nas normas deles, não, né? Então, olha só. Milhares. Mas ela merecia. Oi. Pelo trabalho que ela fez, né? Pela deixar a presença do Senhor entrar, né? Na vida dela, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, olha só, Márcio. Milhares e milhares de pessoas sabiam a mesma coisa que Raabe sabia. Ouviram as mesmas histórias que Raabe ouviu, mas somente ela acreditou na mensagem do Evangelho. Somente ela acreditou nas boas novas. E somente ela acreditou que as boas novas também poderiam ser para ela. Veja, aqui, quando a gente olha para Raabe, essa mulher ela não era uma cidadã considerada aí honesta e culta. Não é? Ela não era uma mulher tão bem considerada na sociedade como uma pessoa de bem. Ela, para sobreviver, que método ela usava? A prostituição. Ela vendia o seu corpo e, na sociedade, ela era, vamos dizer assim, ela era como um lixo, como alguém descartável, rejeitada. Uma pessoa que é descartada e rejeitada, não considerada uma pessoa de bem, ela tem esperança? Ou se tem, que esperança tem? Interessante que Raabe, vivendo lá em Jericó, na vida que ela vivia, ela nunca passaria de uma prostituta. Ela seria somente isso, sem futuro e acabaria na miséria desta vida. Bom, aqueles homens, eles, diante do que ela pede, diante do que ela clama, eles disseram para ela o seguinte: olha, nós estamos desobrigados. Veja, não vai cair sobre nós o teu sangue. Se você deixar de fazer isso, que nós vamos te dizer. Então, o texto diz: disseram-lhe os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós a terra, não atares este cordão de fio, no caso vermelho, escarlata, na janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, olha, se você não cumprir esses quesitos aí, e alguma coisa acontecer à tua casa, a você e à tua família, nós não seremos tidos como culpados. Qual era o segredo? Cordão de fio de escarlata. O cordão de fio de escarlata. Aonde ela devia colocar? Na Na janela. janela onde eles Aonde escaparam, né? aonde ficava a janela? Na Na muralha. direção do muro. Lá em cima no muro. Lá em cima no muro. Então, entenda, deveria ser aí um bordão, algo visível, não é? Que lá de baixo as pessoas conseguissem, os soldados conseguissem ver lá em cima. Ok. A pergunta que eu vos faço é, agora eu gostaria aí da participação de vocês todos. O que simbolizava esse cordão vermelho? Sangue de Jesus, não?
Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que que nós temos aí de resposta. Paulinho, o que que você acha? O que que simbolizava esse cordão vermelho? Ah, seria a presença de Deus ali fazendo a intervenção para essa mulher aí que era prostituta, coitada. Sim, o Márcio falou simbolizaria o sangue de Cristo, você é a intervenção de Deus. Claudinete, diga para nós. Eu acho que é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Aham. Ah, quem mais tem? Mariana, o que que você acha, Mariana? Acho que deve ser a presença de Deus, né? Opa, 2-2 aí. Eneir, minha querida, diz pra gente, o que que simbolizava esse cordão vermelho? Era um sinal, igual quando Deus pediu que lá no Egito o Deus colocasse sangue nas portas para que os anjos não destruíssem, não matassem os primogênitos deles. É um sinal de que Deus está defendendo aquela casa, que Deus está presente ali. Opa, olha só, mais uma coisa foi acrescentada aí, olha. Vocês se lembram? Sangue do Cordeiro. É, vocês se lembram lá no Egito, quando o povo estava saindo na 10ª praga? O que que Moisés mandou o povo de Deus fazer na Páscoa? Pegar o sangue do cordeiro e passar na. Nas Comprar portas. Exatamente. Olha só, a gente chega então, não é uma coisa, vamos dizer, comum. Não, isso aqui é incomum, que a gente só tem 2 vezes na Bíblia. Lá nas portas e aqui na janela. Ok? Então vamos lá. Olha só. Quem pode ler para a gente esse texto? Esta pobre mulher se agarrou à promessa do cordão vermelho. Esse cordão vermelho simbolizava o sangue de Jesus, que um dia seria derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica de toda maldade. Sem derramamento de sangue, disse Paulo na Epístola dos Hebreus, não há remissão de pecados. Então vocês disseram é a presença de Deus, o sangue de Jesus. Sim, aquele cordão vermelho, ele era um símbolo de libertação, era um símbolo de salvação, era um símbolo de redenção. Então, somente se ela tivesse o cordão vermelho na janela, ela alcançaria libertação, salvação, redenção. Ok? É diferente conosco? Não. Não, não, não é. Somente se você aceitar o sacrifício de Jesus na tua vida, você vai ter os seus pecados perdoados. Vamos dizer assim, você vai ser salvo de Jericó. Só assim, não tem outro meio. Esse foi o meio escolhido por Deus antes que houvesse luz nesse mundo. Houve cruz. Esse foi a aliança de Deus com o homem. E é interessante que toda aliança que a Bíblia ela apresenta para nós, envolvendo Deus e o homem e Deus, toda a aliança ela é confirmada com sangue. Aqui, a salvação de Raabe e a sua casa só seria confirmada se o cordão vermelho estivesse na janela. Então vamos lá, mais um texto. A morte e a destruição tinham chegado para os habitantes daquela cidade, daquela terra, ou seja, a terra de Canaã. Mas a casa com o cordão vermelho não foi tocada, ninguém mexeu. Posso dizer uma coisa para você? Quando você aceita o sacrifício de Jesus em teu favor, Satanás ele pode rodear você. Tudo ao teu redor pode ser desmontado. Mas Satanás não tem poder para mexer com a tua vida. Exemplo, eu sempre vou voltar na história de Jó. Satanás tirou tudo de Jó. Tirou filhos, tirou bens, tirou a saúde de Jó. Mas Satanás não pôde tocar
na vida de Jó. Por quê? Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ok? Então, lá na casa, né, com o cordão vermelho, quando o exército entrou, rodeou a cidade, tocaram as trombetas, não é? E a cidade, os muros foram destruídos, levados abaixo. Havia lá, em cima daquela parte do muro que não caiu, havia uma casa com pessoas que se salvou. Por quê? Porque acreditou na mensagem que estava por trás do cordão vermelho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina, o Espírito Santo me dá essa liberdade, então eu vou trazer para vocês. Imagina Raabe, os homens vão embora, lá, povo de Israel, levando o relatório. Agora imagina Raabe, ela vai até seu pai, até os seus familiares, seus irmãos, e contam para eles a história da salvação que só haveria na casa dela. Será que foi bem aceita? Será que ela falando, olha, somente lá em casa as pessoas estarão salvas? Vamos lá, quem ela era? Prostituta? Era uma prostituta. Como que era a credibilidade dela na sociedade? Zero. Zero. Vivia ela à base de esperança? Não. Não. Deus me Cada vez que o tempo passasse para ela, a clientela dela ia diminuir. Ou seja, ela estava confinada a viver uma vida de miséria, um pouco mais lá na frente. Eu fico imaginando, queridos, veja, Deus ele apaga o teu passado. Deus ele não quer saber quem você foi ontem. Deus quer saber quem você é hoje com ele. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado com o que você pode fazer na presença dele. Então, eu fico imaginando daquelas pessoas que foram convidadas ali para a casa de Raabe, pessoas chegando para ela, de repente o pai dela, vamos uma suposição, o pai dela, peraí, você saiu de casa, você tornou-se uma mulher da vida, você vende o teu corpo, você desonrou a família, você desonrou o meu nome, e você vem me dizer que lá na tua casa onde você recebe homens, você vende o teu corpo, que lá vai ter salvação? Meus amados, eu, eu não consigo ver Raabe chegando e sendo tão bem aceita. Mas sabe, tem uma coisa que me chama a atenção. O que me chama a atenção é que no dia em que cercaram a cidade, a casa de Raabe tinha toda a família dela. Então, quando eu olho isso, eu vejo a mão de Deus trabalhando. E quando Raabe, ela tenta convencer as pessoas da sua família, ela falou com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta veemência que eles não puderam deixar de crer. Havia poder nas palavras dela. Bem, Jericó foi destruída. Os muros vieram abaixo. Somente aquela parte do muro em que estava a casa de Raabe, somente ali permaneceu de pé. Então, vamos lá. Naquela cidade, todos foram mortos. E eu pergunto a você, mais uma vez: Deus foi injusto? Sim ou não? Não. 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 A gente olha nos textos lá atrás, Deus não foi injusto. Deus não foi injusto quando o seu povo passou 40 anos no deserto.
por desobedecê-lo, e Deus também não foi injusto quando sentenciou a cidade de Jericó à destruição e todo o seu povo. Por quê? Olha só, durante 4 séculos, 400 anos, o povo cananeu ele se afundou na miséria. Uma pergunta: o povo cananeu era um povo que vivia naquela terra. O povo cananeu conhecia Deus? Sim ou não? Sim. E aí? O que vocês acham? Sim, né? E aí? O povo cananeu conhecia Deus? Sim ou não? Conhecia. Ah, muito bem. Olha só. Por que essa certeza? Porque Jericó, eles conheciam a Deus. E para o povo cananeu, alguém alguma vez pregou para eles? Acho que não. Acho que não. Sim, sim, Sim. sim, alguém pregou. Quem pregou, Márcio? Eu não tô ligado, Então, mas então nós eu vamos, acredito que sim. então nós vamos ligar. Olha só, 400 anos antes, Deus havia dito que para um homem, que o povo dele, a descendência dele, ficaria cativa no Egito 400 anos. Quem foi esse homem? Moisés. Não. Moisés foi 40 anos antes. Ah, tá, tá. Foi José? Antes de José. Quem foi, Sandra? Jacó, Abraão. Abraão. Ah, Abraão. verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A história de Abraão é linda demais. Aonde Abraão ele armava suas tendas, ele construía um altar. Tempo, altar. Abraão ele tinha na casa dele cerca de 1.000 pessoas aos cuidados dele. E pela manhã e pela tarde, Abraão fazia o culto. Sabe aquele culto familiar, não é? Que a gente fala que é tão importante, o culto doméstico, o culto do lar, que é tão importante? Abraão fazia pela manhã e fazia pela tarde. Ah, Luterão, mas até aí tudo bem. Sim, mas Abraão fazia uma coisa: ele convidava os seus vizinhos, que eram ali da terra de Canaã, para virem assistir, cultuar a Deus com ele. E vamos dizer, nessas visitas, o povo voltava para casa levando o quê? O conhecimento de Deus. Mesmo porque Deus não executa nenhum juízo sem que a pessoa não saiba. Do contrário, ele seria injusto. Olha o que Sandra falou aqui. Sandra falou que Deus não executa nenhum juízo sem que primeiro cada pessoa tenha conhecimento suficiente para tomar a sua decisão. É isso, Sandra? Exatamente. Com Noé foi assim? Também. 120 anos Deus enviou Noé para pregar, dizendo: ó, vai vir um dilúvio. Toda a população da terra naquela época morreu, mas foi avisada antes. Muitos se arrependeram, poucos, poucos, mas muitos se arrependeram. Mas a maior, vamos dizer assim, a maior massa dos perdidos ouviram e rejeitaram. Bom, aqui, Abraão, ele ia embora, mudava daquele lugar para outro lugar e o altar ficava. E os seus vizinhos que iam lá cultuar com ele, agora adoravam naquele altar. E assim foi. Jacó a mesma coisa, Isaac a mesma coisa. Então, o povo cananeu, eles tiveram um conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento, com o tempo, não foi passado adiante. Então, famílias condenaram o quê? A sua descendência. Gente, isso aqui é muito importante. Mariana, você tem uma filhinha linda. Você tem que falar de Jesus para ela.
que Jesus a ama, que Jesus tem grande interesse na vida eterna dela. Ela precisa conhecer, ela precisa amar Jesus. Né? O meu Uhum. filho, desde pequenininho, desde o ventre, a gente falava de Jesus para ele. E hoje, aproximando mais daqui uns poucos anos, aí dos 40 anos, hoje ele é líder de igreja. Aleluia. Né? Então, a palavra de Deus diz: olha, instrui o menino no caminho que deve andar. Né? E até quando envelhecer, não se desviará dele. As famílias cananeias aqui, elas deixaram de passar esse conhecimento à frente. Mas quando o povo de Israel sai do Egito, 40 anos antes, e Deus começa a fazer milagres no meio do povo, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem protegendo o povo, trazendo um frescor para o povo, o maná caindo, aquilo ali era visível para todos ao redor de Israel. Então, eram milagres que diariamente pregavam para as pessoas a respeito de um Deus vivo. Então, gente, olha só. Durante 4 séculos, ou seja, 400 anos, o povo cananeu ele se afundou na miséria, escolheu viver na miséria. Não existia vida neles. Né? Cada um vivia do jeito que queria e assim que ia se depravando e ia se deteriorando também. As crianças, elas nasciam e cresciam com aquela mentalidade imoral, naquele meio imoral, e a imoralidade, a promiscuidade, era algo comum, normal. Parece né, que desde a criação já era assim. Então aquele povo ele não vivia, ele sobrevivia. Sabe por quê? Porque a pessoa que vive sem Cristo, ela somente sobrevive. Captaram isso aí? A pessoa que vive sem Cristo, ela somente sobrevive. Ela não tem vida plena. Então, o ser humano, ele só, ele só vive realmente quando ele está em comunhão com a pessoa viva, que é Jesus, ou com a pessoa vida, que é Jesus. Quando o homem se separa de Jesus, ele pode até continuar respirando, mas já está morto. Você se lembra que um dia é, uma pessoa queria seguir Jesus e ela falou assim: ah, Senhor, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Não é que ele tinha morrido, não. O que, o que ele queria era que o que ele queria era que passasse o tempo, ele pudesse ficar ainda na companhia dos pais e mais tarde fosse seguir Jesus. Jesus disse para ele assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente andando nesse mundo, andando lado a lado com você que já está morto, porque rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Está sobrevivendo somente nesse mundo. A vida sem Cristo, ela não tem sentido. A pessoa pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode saborear todos os prazeres aí desse mundo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Tem até um corinho infantil que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Não é? É Jesus quem dá sentido à tua vida. Se você está aqui hoje, vamos dizer assim, a Mariana é a mais novinha aqui do grupo, é o bebê do grupo, não é? Mas se você está aqui hoje, você está buscando vida em Jesus. Somente Ele tem poder para nos dar vida, tornar a nossa vida com sentido. Bem, mas vamos voltar lá para o fio vermelho. Aquele fio vermelho lá da janela de Raabe. Quando você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, também tem um fio de sangue que percorre cada página das Sagradas Escrituras, cada página da Bíblia, trazendo o quê?
esperança de salvação e redenção. Então, esse livro que você tem aí nas suas mãos, a palavra de Deus, isso é uma carta de Deus para você, Claudinete, para você, Márcio, para você, Marcos, para você que está me ouvindo e vai ouvir depois. Isso que você tem aí é para você. É para você, não é para mais ninguém. É seu. Você pode até dividir isso com alguém, mas essa que eu tenho aqui é carta de Deus para mim. Márcio, a que você tem aí é carta de Deus para o Márcio, para mim, né? Mariana, que você tem aí, que você está lendo, é a carta de Deus para Mariana, para a casa da Mariana, ok? Bom, a gente não precisa sofrer os danos do pecado. Basta termos em nosso coração o quê? Esse fio de sangue. Sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Conta uma lenda judaica, eu gostaria de dividi-la com vocês. A lenda judaica, ela dizia o seguinte, que naquele dia em que o anjo da morte ia passar sobre o Egito, todas as casas deveriam ser marcadas, né, dos israelitas com o sangue na ombreira da porta. De repente, um menininho de uns 5 aninhos, ele acorda e ele se lembrou daquela ordem e ele vira para o pai e fala assim: Papai, você passou o sangue na porta? E isso era 5 para meia-noite. Você passou o sangue na porta, papai? Meu filho, eu não passei, mas eu pedi lá o nosso amigo da família que passasse. Papai, mas você verificou se o sangue foi passado na porta? Não, meu filho, mas ele é de confiança, ele com certeza passou. Papai, vamos lá fora ver, papai? Ô, meu filho, por que você insiste nisso? Não, papai, vamos lá ver, papai, se o sangue foi passado. Tá bom, filho, tá bom, vamos lá. Mas você vai ver que ele passou o sangue. E quando eles abrem a porta, eles olham. E o que tinha acontecido? Não tinha passado. O sangue não tinha sido passado na verga. E agora eles correm para pegar o sangue do cordeiro, e o anjo já se ouve, né, nas casas dos egípcios, o choro das famílias perdendo seus primogênitos. A morte está chegando, e mais que depressa eles passam o sangue na porta, fecham a porta e entram para comer o cordeiro pascal. E o menino abraça o pai com todas as suas forças e ele diz: Papai, 5 minutos mais e eu não estaria aqui. Meus queridos, há uma semelhança muito forte. Há uma semelhança muito forte entre o passar o sangue nas vergas das portas e aquela mulher com o fio, o cordão vermelho. Em ambos os casos, a mensagem é essa: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vida. Lá no Egito só havia vida através do sangue. Raabe, Deus olha para ela e diz: Filha, eu não estou preocupado com o teu pecado. Eu não estou preocupado, filho, com quem você foi. Eu quero saber quem você vai ser de hoje em diante. E a título de curiosidade, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Quem foi Raabe daquele dia em diante? Certamente uma serva do Senhor. Certamente uma serva do Senhor. Sabe, Claudinete, eu vou dizer uma coisa para você e para todos nós. Abra sua Bíblia em Mateus. Mariana, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1.
Achou, Mariana? Não, só um minuto. Vai dizendo onde você está. A árvore de genealogia, né? Isso. Você está em que livro, Mariana? Eu tô em Salmos. Vai, bem lá para frente. Passa aí um punhadão de páginas. E Uhum. agora? Daniel. Passa Malaquias, Mais, passa Malaquias. mais um punhadão de páginas aí. Agora nem tanto. Agora é que os livros aí são pequenos. E agora? Você está em onde? João, Opa, volta. Passou demais. Mateus. Mateus. Então, abra no capítulo 1. Eu quero apresentar uma coisa para vocês aqui muito bacana. Na ascendência de Jesus. Ou seja, naqueles que foram incluídos aí, não é? Como a família de Jesus. Olha só. Genealogia quer dizer de onde nós viemos, os nossos antepassados. Então, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, é a primeira mulher. Tamar aqui ela se vestiu de prostituta para, para ter a sua descendência. Então, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou Herom, Herom Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou a... Boaz. Ou melhor, Salmão gerou de Raabe, a Boaz. Se você olhar na genealogia de Davi, Raabe, ela foi avó de Davi, ou bisavó de Davi, né? Quem era Raabe? Uma prostituta. Era uma prostituta, não é? Era uma prostituta. Olha, a Boaz. Este Boaz de Ruth gerou Obed. Quem era Ruth? Foi a nora de Noemi, sei lá, Isso. Ruth era uma moabita, um povo Moabita. também que foi lá atrás amaldiçoado lá em Bet-peor. Ok, gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi a Salomão. Peraí, Salomão foi gerado de quem? De Batseba. Betseba. Quem foi Davi. Betseba? Foi É aquela esposa de mulher de Davi. Urias É a mulher de Urias. que Davi mandou matar, a possuiu, e enfim. E se você vir até aqui, todas essas mulheres aqui, elas não tinham aí, vamos dizer assim, características boas. Mas você vai encontrar essas mulheres na genealogia de Jesus. E quando você vai lá embaixo, no versículo 15, diz assim: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A pergunta que eu te faço é: Raabe continuou naquela vida pobre que ela tinha? Não. Não. Raabe, o Claudinete, ela aceitou o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Ela mudou de vida. E Deus reconheceu a mudança dela e permitiu ela deixa, ser assimilada pelo povo de Israel, a ponto de entrar na genealogia de Jesus. E a gente poder olhar lá na frente e ver que Raabe realmente teve uma vida transformada por aquele que, lá na frente, através dela também seria o Salvador do mundo. Te faço um apelo nessa noite. Permita que o fio vermelho
corra também a tua vida, corra o teu coração, purifique a tua vida de todo pecado, para que naquele dia, quando este mundo for condenado, você, a tua casa, possa ser redimida, salva pelo sangue do Cordeiro, pelo cordão vermelho. Que Deus ele te abençoe. Não deixe passar essa oportunidade. Não permita que o tempo passe, porque o tempo ele é curto, curto demais. Então aquele cordão vermelho, ele era mais do que um cordão. Ele era símbolo do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Bem, Que o Senhor Deus trabalhe em nossos corações de tal forma que sejamos embranquecidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. São tantas lições preciosas que a tua palavra nos traz. Precisamos, querido Deus, vivenciar cada uma delas. E só podemos fazer isso por intermédio do teu Santo Espírito. Então, derrama sobre nós uma porção dobrada do teu Espírito, para que sejamos não somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo pecado e que naquele dia, quando Jesus voltar, possamos ser recebidos nas cortes celestes com as palavras: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, eu não preciso dizer que foi bom tê-los conosco, mas que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Amém. Se alguém aí quiser conversar, tirar dúvidas sobre alguma coisa, eu vou estar aqui editando o vídeo. Fique à vontade, tá bom? É só chamar no zap aí que a gente está à disposição. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Abençoe todos. Boa noite, Boa tchau, noite a tchau. todos. Deus Boa te noite. abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite.